Sabe aquele problemão do mundo real que parece super complexo? Pois é, às vezes a solução está num script de computador até que bem simples. E hoje a gente vai ver um caso que envolve suor, tatame e a organização de um dos esportes de luta mais famosos que existem. Vamos mergulhar de cabeça no desafio que é organizar um torneio de judô. Ok, vamos direto ao ponto, né? A pergunta de US$ 1 milhão é essa aqui. Imagina só a cena: centenas de atletas, todo mundo ali, pronto para competir. Como é que se garante que cada um deles vai lutar na categoria certinha, sem nenhuma falha? Bom, a resposta para muitos torneios é do jeito mais difícil. É na mão. Pensa só, pilhas e pilhas de papel, planilhas que não acabam mais e alguém tendo que conferir nome por nome, um por um. É um processo que, nossa, demora uma eternidade. E o pior, como o artigo que a gente está analisando aponta, é um prato cheio para erro humano. E um errinho pode comprometer o campeonato inteiro. E é aí que a gente entra no nosso primeiro ponto, o problema específico do judô. Porque organizar um torneio desses, olha, é um verdadeiro quebra-cabeça logístico. É que para cada atleta, a organização tem que lidar com um monte de variáveis. Não é só separar por peso, não. Tem que cruzar gênero, idade, categoria de peso e, às vezes, até a graduação, a faixa do atleta. Pensa bem, um errinho em um desses pontos, pronto, a luta já fica injusta. E os dados chegam mais ou menos assim, ó. Uma lista gigante, geralmente numa planilha de Excel, toda bagunçada. Agora tenta imaginar ter que catar na mão centenas, talvez milhares de linhas como essas e separar em grupinhos perfeitos. É um trabalho de Hércules, sério. E o que está em jogo aqui é muita coisa. É altíssimo risco. Como o próprio estudo destaca, não é só uma questão de organização, sabe? Um erro manual pode jogar um atleta na categoria errada, o que gera uma luta totalmente desigual, e no fim das contas isso mancha a credibilidade e integridade do evento inteiro. Mas e se existisse um jeito melhor? Pois é aqui que a tecnologia entra em campo. E com ferramentas que são, na verdade, bem simples, mas, nossa, muito poderosas. A primeira ferramenta dessa caixa é o Python. E calma, não precisa pensar em nada super complexo. Pensa no Python como se fosse um canivete suíço digital. É uma linguagem de programação super versátil feita para resolver problemas. A grande sacada dele é fácil de entender e é simplesmente perfeita para automatizar essas tarefas chatas e repetitivas. E dentro desse canivete suíço tem uma lâmina especial, o Pandas. A melhor analogia é pensar numa planilha de Excel, só que com superpoderes. Sério, o Pandas foi criado exatamente para isso. Pegar aquela bagunça de dados que a gente viu e, colocar tudo em ordem. E o melhor, de forma quase instantânea. Beleza, mas como isso funciona na prática, então? Como é que esse kit de ferramentas pega aquele caos e transforma em ordem? O processo é, na verdade, bem lógico e até simples. Primeiro, o script vai lá e lê a planilha original, a bagunçada. Depois, ele aplica umas regras, uns filtros, para achar um grupo bem específico de atletas. E por fim, ele simplesmente cria uma planilha novinha em folha, só com aquele grupo, tudo bonitinho e organizado. Tá, mas como é que o script pensa? É como se fosse um filtro muito, mas muito preciso. Ele recebe uma ordem clara, tipo, olha, ache para mim todos os atletas que são homens da classe sub-13 e da categoria meio-médio. Ele precisa que as três condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. E aí, em questão de segundos, ele escaneia a lista inteira e, pá, puxa só quem se encaixa perfeitamente. E olha só que maravilha o resultado. Daquela lista enorme, confusa, o script entrega isso aqui. Uma lista limpinha, organizada, prontinha para virar a chave de competição. Sem erro, sem ninguém sobrando, sem ninguém faltando. Perfeito. Agora, vamos falar do impacto real de tudo isso. O que essa automação realmente significa para o esporte? A comparação aqui chega a ser gritante. O que antes era um trabalho de horas, super estressante e lotado de chances de erro, agora é resolvido em minutos. E o ponto não é só ser mais rápido, sabe? É ser mais justo. A automação garante que a regra é a mesma e é aplicada do mesmo jeito para todo mundo, sem exceção. Esse gráfico aqui deixa o ganho de eficiência bem claro, né? A gente está falando de uma redução de tempo absurda. E esse tempo que sobra, claro, permite que a organização foque em outras coisas importantes do evento, o que, no fim das contas, melhora a experiência de todo mundo. Então, resumindo, as contribuições-chave são essas. Primeiro, elimina o erro humano. Acabou. Segundo, garante a justiça desportiva. E terceiro, é super escalável. Isso quer dizer que um script desses funciona do mesmo jeito para um torneio pequeno de bairro
ou para um campeonato nacional gigante. Ele blinda o pilar mais importante de qualquer esporte, a integridade da competição. E o mais legal é que essa história não termina aqui no judô, não. Isso abre um leque de possibilidades. Vamos dar uma olhada no que pode vir a seguir. A lógica por trás desse sistema é, na verdade, um modelo. É uma receita de bolo que pode ser adaptada para qualquer outro esporte que precise montar chaves de luta complexas com várias categorias. Pensa aí, wrestling, jiu-jitsu, taekwondo, a lista é grande. E o potencial para evoluir isso é gigante. O próprio estudo já aponta os próximos passos. Imagina só, gerar os desenhos das chaves, aqueles gráficos, de forma automática. Integrar com um banco de dados na nuvem para ter a atualização em tempo real, na hora da pesagem, e até permitir aqueles ajustes de última hora, mas de um jeito totalmente seguro. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A história de hoje mostra como uma solução de programação, que é até bem elegante, pode trazer muito mais eficiência e justiça para um processo que sempre foi tradicional, manual. E aí fica a pergunta, né? Se um script simples pode revolucionar um torneio de judô, quantos outros problemas do nosso dia a dia, grandes ou pequenos, não estão só esperando pelo código certo para serem resolvidos? A resposta talvez esteja bem mais perto do que a gente imagina.